Bom dia, tudo bem, meninos? Com esse friozinho está ótimo, não é mesmo? Descansaram bastante no final de semana, então vamos para mais uma aulinha, ok? Dando continuidade na aula da semana passada. Então, continuação da aula 4, né? Que foi a semana passada, sobre crase. Questão 54 do caderninho de atividades de vocês, lá na parte das crases. A seguir, estão reproduzidos vários trechos de uma reportagem sobre supermercados, presente na revista Super Interessante, edição 392, agosto. Então, aqui, leia-os e, no caderno, substitua os asteriscos por a, artigo ou as, ou a, com sinal de crase ou as, explicando a regra que se aplica a cada caso. Então vamos lá. Não faltam produtos querendo enganar você no supermercado. E o pior, quase sempre com a permissão da lei. Então a permissão de quê? Com a permissão da lei. Conheça algum deles e saiba quais cuidados tomar para não ser passado para trás quando for, aqui é o verbo ir, né? For, o verbo ir. Se ele foi a algum lugar, ele foi às compras. Então, quem gosta de água de coco não precisa ir. Ir onde? Ir à praia. Então, ó, quem vai a algum lugar também. Afinal, existem diversos produtos industrializados, vendidos em caixinhas, que garantem oferecer o mesmo líquido do fruto. Então, vejamos ali. Permissão. Somente artigo, né? Porque sempre aqui, olha, eu não tenho verbo. For, né? Quem vai a algum lugar, então ele rege preposição, for as compras, como eu falei aqui é o verbo ir, exige preposição. O substantivo aceita, né? O verbo exige preposição a e o substantivo compras, feminino, admite o artigo, né? Então usa o sinal de crase. Ir à praia exige a preposição também. E o substantivo praia aceita o artigo, né? Então, o verbo ir, quem vai a algum lugar, aqui ele rege preposição. Então, ficando a crasear, com crase. Na B, no Brasil, o risco deve ser ludibriado quando se vai. Quem vai a algum lugar. Então, vai, as compras é grande e as enganações nem sempre estão escondidas. É importante atentar para a ordem dos ingredientes no rótulo. O primeiro está sempre em maior quantidade. Aplica Laís Amaral, nutricionista do Instituto Brasileiro. Então, aqui, quando se vai a quê? Vai às compras. Então, ele rege preposição e as enganações só admite o artigo. Vamos ver. Então, vejam. As compras, o verbo exigiu a preposição a, substantivo feminino compras admitiu o artigo, então ficando o a com sinal de crase. E no segundo, apenas o artigo feminino plural, porque enganações só admite o artigo, não temos verbo exigindo preposição ali. Na C, nas próximas páginas, apontamos 20 mentiras ou meias verdades que você encontra à venda por aí. Então, se você encontra o quê? Então, ali eu tenho à venda um advérbio feminino. Não rege preposição em advérbios. Na D, há duas justificativas principais para a indústria alimentícia pulverizar sal e açúcar a rodo.
Então, rodo ali nós temos uma palavra masculina, o rodo, né? Não vai admitir crase. A rodo nos produtos. A primeira a aumentar o tempo de validade nas prateleiras, pois os dois ingredientes ajudam o quê? A conservar os alimentos. Então, aqui também não vamos utilizar a crase. Outro motivo? Enganar o paladar. O açúcar quebra a acidez e o amargor de alguns alimentos, enquanto o sal realça sabores. Então, nós temos, não ocorre crase, porque rodo é um substantivo masculino, como eu comentei ali em cima, e aqui também não ocorre o sinal de crase. Ajudam o quê? É um verbo transitivo direto. E aqui nós temos as atividades que eu passei para vocês fazerem no livro de atividade, referente aos exercícios que nós vimos nas 4 aulas anteriores, certo? Sobre derivação imprópria, predicado verbo nominal, regência verbal e crase. Então, quem fez, parabéns, vamos corrigi-las. Questão 1. Nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique sua resposta. Então, nós temos 2 itens aqui. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém, ele cancelou a apresentação. Então, ó, porém aqui está dando uma ideia contrária à minha oração anterior. Nós temos duas orações, né? Temos um período com 2 orações. Vamos ver na 2. Li toda a história e encontrei um porém. Né? Encontrei um porém nela. Veja que aqui ela está iniciando a minha segunda oração. Ela está dando uma ideia contrária, uma ideia oposta à minha oração anterior. Ao passo que na segunda, olha, ela está precedida, né? O porém está precedido de um artigo indefinido, certo? Então aqui ela não está sendo usada como conjunção, né? Ele ficou substantivado. Vamos ver? Então a derivação imprópria ocorre na segunda frase, em que a conjunção porém passou a ser um substantivo pela presença do artigo. Ok, meninos? Na 2. Nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. Então, vejamos aqui. O jantar estava delicioso. Quando eu falo jantar, ele me lembra o verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos. Só que aqui, olha, ele está precedido de um artigo. Então, aqui ocorreu uma derivação imprópria. Deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Na B. Seu olhar me encantou. Então, ocorreu a mesma coisa, né? Era um verbo, passou a ser um substantivo devido ao pronome possessivo seu. Não fale tão baixo que eu não entendo. Opa! Foi demais. O adjetivo baixo passou a ser advérbio. Não fale baixo que eu não entendo. Não fale tão baixo, né? Então, ele virou um advérbio de intensidade, né? Ou para mais ou para menos, mas um advérbio. Na D, os bons serão recompensados. Então, se eu disser o menino é bom, o bom é um adjetivo. E aqui nós temos bom como um substantivo. Por quê? Porque ele está precedido de artigo. Os bons. Então, ele deixou de ser um adjetivo, passou a ser um substantivo. O cantar dos pássaros me encanta.
Aqui também, cantar é verbo, mas ele está precisando de artigo, então ele passa a ser substantivo. Bravo! Excelente sua apresentação. Aqui o bravo, nós temos com uma interjeição, né? Quando nós estamos aí aplaudindo alguém. Então, ele é uma interjeição. Falei alto para que ela ouvisse. Então, falei alto, eu tenho ali como o meu adjetivo que passou a ser advérbio. Falei de que modo? Falei alto. Então, o alto aqui é o modo em que eu falei. Então, garoto alto, adjetivo. Agora, falei alto. O alto aqui, ele está modificando o verbo falar. Então, de adjetivo, ele passou a ser um advérbio. Na número 3, leia a tira a seguir e assinale a alternativa correta. Por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Então veja que nos 3 quadrinhos nós temos porquê. Porquê separado, porquê junto e porquê junto acentuado. Mas observem como estão esses porquês. Nós temos o porquê, que ele é uma conjunção explicativa, não é mesmo? Só que aqui, olha, veja que no 3º quadrinho, ele está precedido de um artigo. Então, sempre que eu tiver um verbo, um adjetivo, né, uma conjunção precedido de artigo ou de pronome, ele passa a ser um substantivo. Então, vejamos aqui. Nessa tira, ocorre a derivação imprópria na palavra separado, mas, porquê ou eu. Então, ocorre ali no porquê. Por quê? Ele está precedido de um artigo e artigo definido. Então, a conjunção porquê com a anteposição do artigo passou a ser substantivo. Tudo bem? Na questão 6, identifique as classes de palavras em cada par de frases. Veja o exemplo. Na minha casa, costumamos jantar cedo. Então, jantar nós temos aqui como verbo. Todos compareceram ao jantar organizado pela diretora. Então, se eu compareço a algum lugar. Então, o verbo comparecer aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele exigiu preposição. Jantar, ele é um substantivo, porque ele está precedido do artigo o. Então, como jantar é uma palavra masculina, né? Ele não admitiu aqui o sinal de crase. Então, o verbo exigiu preposição, só que aqui eu tenho uma palavra masculina. Então, nós vamos... ocorreu aqui uma combinação, né? A mais o, ao. Então, o jantar, substantivo. Letra A. Os meus parentes são muito ricos. Então, os ricos, em geral, esbanjam muito. B. Cuidado, cão bravo. Bravo, você fez uma apresentação impecável. O passarinho cantava alegremente no galho da pereira. Ricardo Pereira é um cantor e apresentador português. Então, muito rico, né? Então, como meu advérbio, aqui ele passou a ser um substantivo. Cão bravo, nós temos como um adjetivo, né? Aqui ele já está como uma interjeição. No galho da pereira, né? Aqui o substantivo comum. E aqui, Ricardo Pereira como um substantivo próprio. Então, adjetivo, substantivo, adjetivo, interjeição.
substantivo comum e substantivo próprio. Tudo bem? Identifique os predicativos das orações a seguir e classifique-os. Meninos, achei estranho o seu comportamento. Esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês resolverem. Na próxima aula eu corrigir, porque alguns alunos, eu sei que não terminaram de resolver todas as atividades. Então, na próxima aula nós retornamos e eu termino de corrigir a todos, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau.